Olá! Nesta aula nós vamos tratar do objeto dos estudos linguísticos. O objeto dos estudos linguísticos e o objeto de ensino-aprendizagem, pois somos professores ou seremos professores de língua materna, não é? Partiremos do pressuposto de que a frase é a unidade responsável pela boa formação dos textos, mas que é o texto, a unidade empírica das interações verbais. Você notou? Vamos falar de frase e de texto como objeto de estudos linguísticos e, ao mesmo tempo, como objeto de ensino-aprendizagem de língua materna. Isso nos remete a dois pressupostos teóricos. O da pragmática interacional, dentro da qual está a perspectiva da linguagem socio-interacionista, e também do pressuposto teórico da linguística estruturalista, dentro da qual poderemos fazer a abordagem da frase. Nesse quadro, nós vamos refletir sobre as duas abordagens. A abordagem que vê a linguagem como práticas enunciativas, onde se configuram textos. Nesse caso, o enfoque se dá nos textos. E a abordagem que vê a língua como código, como sistema de sinais fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos. Nesse caso, a abordagem que se dá na gramática. O objeto dos estudos linguísticos, para um linguista teórico, assume uma importância fundamental, mas para um professor de língua materna, assume importância crucial. Por quê? Do objeto dos estudos linguísticos é que vai depender as práticas didáticas que esse professor vai desenvolver em sua aula e os objetos de ensino que ele vai selecionar para fazer as transposições didáticas. O professor terá de tomar decisões importantes. Vai trabalhar a gramática descritiva? Vai trabalhar a gramática normativa? Vai trabalhar as manifestações sociais de uso? Vai trabalhar estruturas linguísticas? Vai trabalhar o uso? Vai trabalhar a linguagem em funcionamento? Percebeu? São muitas decisões que o professor deve tomar sobre o objeto dos estudos linguísticos para o seu aluno, que se transformarão em objetos de ensino-aprendizagem da língua materna. Há um consenso entre linguistas teóricos e aplicados. O objeto dos estudos linguísticos é o texto. E você pode se certificar disso, procurando as orientações curriculares de seu estado ou do seu município. Você vai observar que o pressuposto fundamental a partir do qual se realiza o ensino-aprendizagem da língua é o texto. A partir do texto, o professor explora tanto a frase como unidade fundamental que constitui o texto, com todos os elementos que a constituem, nos diversos níveis que constituem o sistema da sua língua, e também vai enfocar as manifestações de uso da linguagem, ou seja, as práticas sociais de linguagem. A linguagem como prática enunciativa que configura textos. Neste tópico, vamos falar da interação com a substância da língua, da linguagem. Mas antes devemos fazer um parênteses. Não podemos deixar de refletir sobre o fato de que a gramática é a organizadora da língua. A língua não existe sem a sua gramática. É a gramática que organiza todos os elementos da língua, desde os menores, como os morfemas, as palavras, os sintagmas, as frases que conduzem à unidade maior, que é o texto. Não existe língua sem gramática. A esse respeito, veja o que diz o professor Luiz Carlos Travaglia em 2007. O que é textual é gramatical e o que é gramatical é textual. O que o professor Travaglia está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não existe texto sem que o seu produtor obedeça às regras da gramática da língua na qual esse texto é produzido. Não existe texto sem a gramática da língua. Isso nos leva a pensar novamente na linguagem como prática social, como prática enunciativa. Ou seja, que a linguagem se constitui nas práticas sociais, na interação verbal. A língua como prática histórica e social. Se pararmos para pensar,
veremos que as pessoas estão permanentemente interagindo umas com as outras. E nessas interações emergem os textos como unidade dessa interação. Essas situações de interação, onde se manifesta a língua, acontecem em diferentes esferas de comunicação e configuram textos que, por sua vez, configuram-se em diferentes gêneros de texto. Você percebeu? Eu falei de tipos de textos e depois eu falei de gêneros de texto. Os gêneros de texto são as diferentes configurações que os textos que emergem nas interações entre os sujeitos vão configurar. Eu estou falando de diferentes enunciações que se manifestam em diferentes esferas de comunicação humana. As esferas de comunicação humana exercem coerções às práticas de linguagem. Observe como exemplo a situação de um cientista em suas interações nas esferas de comunicação do cotidiano, lá no cotidiano de sua vida familiar ou entre seus amigos, quando ele está bem distenso, bem despreocupado. As interações desse cientista na esfera de comunicação do cotidiano se organizam de uma forma, ou seja, todas as unidades do sistema, da gramática da língua, ele as aciona de uma forma. Mas agora pense nesse cientista em outra esfera de comunicação humana. Por exemplo, na esfera de comunicação da ciência. Imagine esse cientista usando a sua linguagem, o seu sistema de linguagem, ao proferir uma conferência. As esferas de comunicação em que podemos usar a nossa língua são quase que infinitas. Nós temos a esfera de comunicação do cotidiano, as esferas